Então vamos lá. Hoje eu queria aqui mencionar o fato de que está sendo lançado o meu livro, A Consciência de Imortalidade, e dar algumas explicações sobre esse livro, as quais talvez não estejam no livro. Em primeiro lugar, não é um livro sobre a imortalidade, muito menos é algo que pretenda resumir ou transmitir os ensinamentos da Igreja Católica ou de qualquer religião que seja sobre a imortalidade. Eu quis trabalhar, vamos dizer, a experiência humana real, vamos dizer, da imortalidade, através, sobretudo, dessas chamadas experiências de quase morte. Eu não sei por que chamam quase morte, o sujeito está clinicamente morto, está morto mesmo, né? O certo seria morte temporária, não quase morte, né? Chamar de quase morte já diminui muito a importância do fenômeno, né? Eu quis especular algo sobre isso a partir dos depoimentos. Os depoimentos são em número muito maior do que as pessoas geralmente imaginam. E uma das coisas mais incríveis do nosso tempo é a total indiferença que chamada mídia, jornal, televisão tem sobre isso aí, que são evidentemente os acontecimentos mais importantes do mundo. Por um motivo muito simples. Se você pensa bem, se uma única alma humana é imortal, quer dizer, ela começa e não termina mais, ela vai durar mais do que toda a história humana, porque a história humana um dia vai terminar. Ou seja, que meça e diga que importância tem toda a história da humanidade comparada com a duração de uma única vida humana. Não significa absolutamente nada. Isso quer dizer, a simples existência da imortalidade já muda completamente a escala com que você vê as coisas. E a minha ideia era justamente conseguir meter na cabeça das pessoas essa mudança de escala. Não é isso? Então, geralmente, mesmo as pessoas religiosas, elas têm a ideia de que elas estão vivendo na realidade. E depois da morte existe um não sei que chama de imortalidade, que chama de céu, que chama de inferno, etc, etc. Esse próprio modo de expor as coisas já falsifica tudo. Porque você não está falando de uma imortalidade real, você está falando de uma ideia de imortalidade. E a ideia que você mesmo tem. Tá certo? Agora, como seria a imortalidade de fato para aquelas pessoas que a experimentaram de algum modo? Esse que foi o ponto de partida. Eu não vou especular sobre o conceito de imortalidade, sobre a doutrina da imortalidade. Eu vou especular sobre os fatos, isso é, os depoimentos a esse respeito. Eu mesmo não tenho essa experiência. Pode ser que tive experiências similares da criança, mas não chega a esse ponto. Mas eu acredito que hoje em dia eu consigo conceber essa ideia de imortalidade de maneira muito mais concreta do que em outras épocas. Inclusive, quando você toma consciência efetivamente de imortalidade, é esta vida aqui que começa a te parecer meio irreal em comparação. Por quê? Preste bem atenção. Tudo o que você percebe neste mundo, você percebe por fragmentos. Você não percebe uma coisa inteira. Então, as pessoas que você está vendo, por exemplo, você as vê de maneira contínua ou você tem que piscar, o seu olho desvia. Então, o que você vê é uma sucessão de imagens separadas, que uma não tem nada a ver com a outra. Né? Você acredita que elas formam a unidade de um ser. E de fato formam. Quer dizer, você não está enganado nisso aí. Mas não foi a sua visão que lhe deu essa informação. Foi a presença real da pessoa que a visão traduz de maneira muito parcial e imperfeita. Isso é que é importante, porque no mundo em geral, as abordagens filosóficas do assunto se dividiram em duas, realistas e idealistas. Então, o realista é aquele que acredita que nós vemos as coisas como elas realmente são. O idealista acredita que nós não enxergamos nada da realidade, nós inventamos tudo. Tudo vem da mente, do espírito, etc, etc, etc. É claro que essas duas são uma imensa besteira. Tá certo? Por quê? Eu não vejo como um idealista possa negar que um objeto que está na sua frente lhe passa alguma informação. Né? Se fosse
Se tudo viesse de nós mesmos, nós não teríamos sequer como distinguir os vários objetos. Pronto, eu tenho várias pessoas na minha frente. Cada uma delas acredita que ela tem uma individualidade que é dela, que não é do vizinho. Tá certo? E eu as vejo exatamente assim. Mas o que me impediria de confundi-las todas? Tá certo? Se fossem apenas imagens que eu estou projetando, elas não teriam essa autonomia do eu real humano. Elas não poderiam dizer eu. Tá entendendo? Eu e ser responsável pelos seus atos. Mas, e, no entanto, cada pessoa que você conhece não é só uma visão, um elemento visual que você tem, nem auditivo, nem táctil, né? É uma presença humana que diz eu e que tem pretensões de ser tão autônomo quanto eu. Não é isso? Então, quer dizer, a posição idealista é absolutamente insustentável, mas a realista também é. Por quê? Porque tudo o que nós percebemos é percebido de maneira parcial e intermitente. Então, nós não recebemos, vamos dizer, dos objetos que nos circundam, esta visão assim, maciça, impressiva, né? Que, não, eu tenho que reconhecer a realidade porque ela está diante da minha frente. Ela não está dentro da sua frente, é só um pedacinho dela. O exemplo que eu sempre dou é o seguinte: todo mundo sabe que um cubo tem 6 lados. Nunca ninguém viu os 6 lados de um cubo. Nunca ninguém. Você só vê 3 ao mesmo tempo. Quando você vira, quero ver o quarto, mas um sumiu. Então, todos nós sabemos o que é a forma cúbica. Nós sabemos que o cubo ocupa um lugar no espaço, que ele não é só um elemento visual. Mas nós não temos a tradução visual disso de maneira alguma. Então a pergunta é o seguinte: como é que eu sei que o cubo tem 6 lados? Não é pelo visual. Também não pode ser por raciocínio, porque se fosse raciocínio eu poderia... Ver, todo raciocínio sempre pode levar você a alguma conclusão errada. Né? Então eu poderia me equivocar na contagem dos lados do cubo. Né? Poderia aparecer que eram 6, mas talvez sejam 7, talvez sejam 8. Isso nunca acontece. Então é daí que eu tiro a ideia do que eu chamei de conhecimento por presença. Ou seja, não é por um dos sentidos que isto nos chega, é pela presença total do objeto. Né? Eu não posso perceber essa presença nem pelos olhos, nem pelas mãos, nem pelo ouvido, por nada me dá acesso a isto. Mas eu tenho de reconhecer que a presença existe. Porque se eu não a reconhecer, eu vou ter que chegar na conclusão idealista. Então sou eu que estou inventando tudo. Conclusão que me leva a outras conclusões absolutamente insustentáveis. Então nós temos que admitir que a presença do objeto nos dá algum conhecimento para além do que os nossos sentidos percebem. Era isso que Leibniz estava querendo dizer. Se eu juntar todos os aspectos mensuráveis, matematizáveis de um ente, eu ainda não obtenho a realidade dele. Fica faltando alguma coisa. O que é essa coisa? Essa coisa é justamente o que eu estou chamando de presença. Não é isso? Então, eu uso a presença num sentido um pouco diferente do que usa o Louis Lavelle. O Louis Lavelle, quando fala presença, ele está falando sempre da presença total do ser diante de nós. Eu nunca investiguei isto. Isso a gente encontra no livro do Louis Lavelle. Eu estou falando da presença dos entes, um por um. E você vai ter que reconhecer que cada ente que você conhece lhe dá algo para além do que você percebe dele pelos sentidos e do que você pode deduzir dele por pensamento. Se fosse por pensamento, isso quer dizer o seguinte: a única realidade que eu percebo no objeto foi o meu pensamento que captou, então ele só existe no meu pensamento. Cairíamos no idealismo total. E já vimos que é absolutamente inaceitável. Então, cada objeto, seja uma pessoa, seja um ente do mundo físico, seja um animal, seja qualquer coisa, ele me dá alguma informação pela sua simples presença, a qual transcende tudo o que os meus sentidos captam dele e que não é captável por pensamento. É captável pelo quê? Pela minha própria presença, porque eu também estou presente. Eu nunca sou o puro observador. Isso é a coisa mais importante. Eu não posso imaginar o mundo como uma tela dentro da qual eu sou o puro observador, eu só estou vendo e não estou agindo sobre esse mundo. Então, não é possível isso.
E vamos dizer, grande parte do pensamento realista cai um pouco nessa ilusão. Aqui nós estamos vendo o mundo objetivo. Não, as coisas não são assim. O que eu capto da presença do objeto, eu não capto pela minha visão, pela minha audição, pelo meu tato, e nem pelo meu pensamento, eu capto pela minha presença. Eu também estou presente. Agora, quando você vai ver, essa noção de presença, ela é muito mais importante do que tudo o que os filósofos idealistas e realistas disseram ao longo do tempo. Se você disser, por exemplo, bom, então, essa minha abordagem, você pode dizer que ela é materialista, mas ela é mais materialista do que os materialistas. Porque o materialista, no fim das contas, ele faz tudo depender da percepção sensível. Né? E eu digo, não, tem algo que vai para muito além da percepção sensível. E é dentro desta presença que se recorta para você os vários aspectos que você percebe pelos vários sentidos. Então, o meu aparato de percepção, que se divide em visão, audição, tato, etc, 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 ele divide o objeto em todos esses aspectos. Mas no próprio objeto, na constituição efetiva desse objeto, esses aspectos estão separados? Não. Eles estão unidos no quê? Na presença dele. Está entendendo? Então, esta percepção, se você quiser, esse sentimento da minha presença dentro de um objeto que também está presente, isto é a base de toda a percepção humana, de todo o conhecimento humano. Os sentidos entram nisso? Claro que entram, mas entram secundariamente. Eles dependem da presença e não a presença deles.